Olá, senhores e senhoras, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Siga nosso canal no YouTube do TV Brasil Web, tá bom? E estamos também nas redes sociais. Hoje tenho o prazer de estar aqui com grandes amigas advogadas, tá? Nesse encontro de mulheres advogadas, tá bom? Hoje temos aqui doutora Adria Vitória, tá? Uma jovem iniciante na advocacia. Junto da gente também temos doutora Érica Rodrigues, também uma jovem iniciante aí na advocacia, tá? Vamos falar também de como que é esse começo, né, na advocacia, porque faculdade não ensina, gente. Faculdade não ensina como que é o começo, como angariar cliente, por onde você começa. Então, estamos aqui para falar um pouquinho dessa dificuldade. E hoje com a gente também uma jovem advogada, mas de grande experiência, de grande tempo, né, de militância na advocacia, doutora Vanessa Ramos, que está aqui com a gente. Eu vou passar aqui a palavra para ela se apresentar. Olá, eu sou a doutora Vanessa Ramos. Estamos aqui com as doutoras Adria Vitória, doutora Érica Rodrigues, jovens advogadas, para tratar do tema desafios do início de carreira, desafio da jovem advocacia. Doutora Érica, fale um pouco para nós, se apresente, conte um pouco sobre esses desafios que a senhora vem tendo desde a sua formatura, né? Conte um pouquinho para nós, doutora. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? Dr. Thiago Brito, doutora Vanessa Ramos. Eu sou a Érica Rodrigues, tenho aí quase um ano, né, de carteira da OAB. Estou no início, na Jovem Advocacia, e estou atuando agora, né, no ramo do direito médico. Doutora, eu sei que eu já tive lá no início, né? São alguns anos aí para trás. Mas eu sei que esse início de carreira não é fácil, né, para o advogado. É difícil, tem muitas coisas que não são informados na faculdade, não ensinam na faculdade. Então, a faculdade às vezes ensina ali a pessoa que está saindo da faculdade para entrar na área dos concurseiros, né, que agora é um ramo, mas para ser advogado, infelizmente, as faculdades ainda pecam. Eu falo isso porque eu acompanho jovens advogados, tenho estagiários dentro do escritório. E aí a pergunta, doutora, é a seguinte: como é que é esse início de carreira para pegar esse primeiro cliente, para atender? Como que funciona? Como que foi a sua? Vamos falar na prática. Como que foi esse início de carreira para a doutora? Então, realmente, não é fácil o início da carreira. Talvez para quem tenha um guru, um padrinho, né, alguém muito influente na família, seja mais fácil. Mas para gente que começa ali do zero, né, é bem mais difícil. E eu acredito que seja a experiência, né, da maioria dos jovens advogados hoje. Meu início também não foi fácil. Quando eu peguei a minha carteira da ordem, eu não tinha certeza se eu tinha vocação para a profissão. Então, eu ainda tinha algumas dúvidas em investir na carreira, né? Começar, o que eu iria fazer. Então, eu tirei esse tempo, assim, para me profissionalizar, né? Eu iniciei sendo certo ou não, né? Que tem muitas dúvidas ainda sobre isso, né? Me profissionalizar logo de início ou não. Então, eu iniciei, né? Fazendo ali uma pós-graduação. Peguei algo assim um pouco mais genérico, né? Que foi o direito civil, sem ser uma área do direito civil específico. E o processo civil. Fui estudar, fazer alguns cursos, né? Voltar a estudar com o tempo livre que eu tinha, porque eu não estava mais na faculdade. E só esse ano, eu vou fazer um aninho aí, né? De carteira. Só esse ano eu decidi realmente pegar firme, iniciar, né? Começar a trabalhar. E acabou que eu, né, não sabia ainda um nicho específico, e hoje em dia eu considero que o direito médico me escolheu, porque foi o meu primeiro cliente, foi em direito médico. Então, a senhora acredita que vai se especializar nessa área? Com certeza, é o meu objetivo agora. Eu gostei muito, né? Teve ali uma identificação. Eu achei que ia ser um desafio enorme e acabou que foi algo muito, assim, natural.
Então, o próximo passo, né, já estou iniciando na verdade, é me especializar nessa área, né, e por enquanto me dedicar a esse nicho. Doutora Adria Vitória, agora está com você. Doutora, com você, como é que foi? Bom, olá, eu sou a doutora Adria Vitória. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui o convite, doutora Vanessa Ramos, doutor Tiago Brito. Bom, eu me formei no final de 2023, peguei a minha carteira na UAB. Eu me formei no final de 2023, peguei a minha carteira da UAB em abril, então eu estou aí com três meses, né, com a carteira na mão. E, em que pese eu tenha passado no 9º semestre da faculdade, eu ainda também não tinha essa certeza se eu queria advogar. Porque um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado, e eu vejo que talvez alguns jovens advogados podem se identificar comigo, é a falta de experiência prática. Então, eu não estagiei em escritório na época da faculdade. Então, essa insegurança, essa falta de experiência que eu não obtive na faculdade, foi o maior desafio que eu enfrentei quando eu estive com a carteira na mão e falei, e agora? Como é que vai ser? Essa é uma pergunta que eu queria fazer mesmo. Então, a senhora, desde o início da faculdade, a senhora já tinha essa certeza que queria advogar? Ou a senhora ainda pensava em fazer concursos públicos? Como foi isso? Como foi essa escolha? Então, eu entrei na faculdade pensando em concurso público. Eu acredito que a maioria de quem entra, né, das pessoas que entram para fazer direito é pensando em concurso público. Eu sempre tive o desejo, o sonho de ser juíza. Só que a minha ideia era passar no concurso público para ter a prática jurídica, nunca pensei em advogar, para poder chegar na magistratura. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu poderia ter outros caminhos. Então, a advocacia, na verdade, era o meu plano B. Só que, no final, no último ano da faculdade, eu percebi que, assim, olha, eu posso tentar mergulhar nesse mercado da advocacia. Porque muitos falam assim, a advocacia está saturada, o mercado da advocacia está saturado, a advocacia não dá certo, mas eu acredito que nós precisamos dar uma chance, nós precisamos falar, não, olha, eu me dediquei, eu vi, até para tentar se encontrar, vai que eu me encontro na advocacia. E em que pese eu ainda esteja aí iniciando, né, eu vejo que posso me encontrar, estou me encontrando, na verdade, nesse mercado. Doutora, você vai se apaixonar. A advocacia é apaixonante. A advocacia nunca foi fácil. Pelo menos para mim, né, doutora Vanessa? O jargão de advocacia não é para os fracos e nem para os covardes é totalmente verdade, porque cada dia é um desafio, independente da área de atuação que você escolher, cada dia será um desafio diferente, cada dia vai ser uma experiência diferente, porque estamos tratando com pessoas, com clientes, com histórias de vidas diferentes. Mas eu costumo dizer que mesmo diante de todas essas adversidades, a advocacia, ela é apaixonante. Quem não sonha com a advocacia, nasce, sabe? É inexplicável, é aquele senso de justiça. Você começa com o seu primeiro caso, depois vem outro, você fala, aí vem outro, aí você, não, eu quero isso. Olha isso, o que está acontecendo? Será que todas as pessoas são assim? Todas as pessoas passam por isso? Nossa, eu vou ajudar esse tipo de pessoas, né? Então, assim, nasce uma paixão, né? No meu caso, eu já era totalmente apaixonado pela advocacia, antes mesmo de fazer o curso de Direito. Entendeu? Mas, mesmo quem não começa a advocacia querendo, assim, eu vou ser advogado, você vai se apaixonar. É isso que eu tenho a falar. Mais uma pergunta que eu tenho a fazer para a doutora Érica Rodrigues. Você falou que pegou um caso, né? E eu queria que você contasse um pouquinho mais pra gente desse primeiro caso. Como é que foi esse primeiro caso? Se nasceu essa paixão já, se não. Conte um pouquinho pra gente. A minha história ela é um pouco parecida com a da Adria, né? Infelizmente, né, eu vejo que a maioria, infelizmente, eu não nasci com aquela paixão relacionada à advocacia. Mas isso por causa de características minhas mesmo, né? Porque a advocacia realmente, ela não é para covardes, né? Então, eu sempre vi o advogado como uma figura muito forte, né? E eu nunca me via nessa figura, assim. Eu sempre me senti uma pessoa mais tímida, né? Nunca fui uma pessoa muito, assim, de posicionamento. Então, eu pensava, não era nem
tipo, de não gostar da profissão. Era realmente, tipo assim, eu não sei se eu tenho vocação para a profissão, né? Então, eu também sempre fui mais, assim, para algo mais ali atrás dos bastidores, né? Pensava também, talvez, um concurso ou qualquer... Porque a gente sempre fala daquele nicho do direito, né? Então, eu pensava em, talvez, outras coisas ali relacionadas a esse nicho. Só que nós acabamos, né, terminando a faculdade e já vamos lá fazer a provinha da OAB, né? E nos vemos com a carteira na mão. Nesse momento é hora de você decidir, né? E aí? Eu vou tentar, eu não vou, vou guardar a carteira no bolso, vou pegar um caso, vou, né, procurar um cliente. E acabou que eu meio que me vi ali, eu ainda estava um pouco em dúvida, mas eu me vi na necessidade de atender aquele cliente. Era uma emergência, né, de uma pessoa ali mais ou menos próxima, no momento, era a única pessoa que poderia ajudar, então eu falei, eu vou fazer, né, acabei não fugindo, e nisso eu vi que, às vezes, né, nós fugimos ali daquela causa, daquele cliente, por insegurança, né, igual a doutora Adria falou, de não ter a prática, talvez antes não nos sentimos preparados. E a verdade é que nós nunca vamos estar preparados, né? Nós nunca vamos nos sentir verdadeiramente preparados para algo. Então, o correto é você ir lá e fazer, né? E a partir daquele momento ali, você vai se encontrar, né? Igual o doutor Tiago citou, surge aquela paixão, aquela vontade, né, de continuar fazendo aquele trabalho, né, de atender mais pessoas ali naquela situação. E é isso, assim, você tem que ir, né? Quais as dificuldades que vocês acham que estão tendo para esse início de carreira? Dificuldade que eu falo na advocacia, programas, como atuar, como operar de fato a advocacia? Eu acredito que a maior dificuldade, pelo menos para mim, né, individualmente, que é a mesma da Adria, essa questão da experiência, porque como nós não focamos desde o início da graduação na advocacia, né, não fizemos aquele estudo direcionado para uma profissão, nós acabamos não tendo a experiência, né, do escritório, da vivência, né, ali do dia a dia da profissão, então se torna um pouco mais difícil, né? Então, a gente já começa com essa dificuldade. Antes de iniciar, assim, da profissão, já temos essa dificuldade de tabela, né? E a segunda dificuldade, né, seria o mercado de trabalho. Não por questões de, igual todo mundo fala, está saturado. Não é isso. Mas porque nós, por não termos essa experiência prévia, nós nos sentimos inseguros de atuar como advogado autônomo, né? Nós temos essa insegurança de simplesmente abrir um escritório. Então, optamos por procurar vagas, né? Procurar ser CLT, procurar um escritório que possa nos auxiliar. E realmente, nessa questão do advogado CLT, né, de escritórios, tem uma grande procura, uma grande competitividade. Mas não acredito que seja também um impedimento, porque nós temos, né, várias possibilidades de advogados associados, né, da advocacia autônoma, que é a que eu me encontro hoje, e para mim foi a solução, né? Então, doutora Adria, doutora Érica, o que vocês acham? Vocês se sentem sozinhas? Vocês se sentem desamparadas? Vocês acham que a advocacia são frutos também de parcerias? Qual a visão de vocês para com essa situação? Olha, com certeza. Construir uma rede de contatos é essencial na advocacia. E quando eu falo em rede de contatos, eu falo sobre network. É muito importante você sempre participar de eventos, de palestras que a advocacia sempre está proporcionando, buscar mentoria, se especializar. E tudo isso está sendo fundamental para mim nesse começo da carreira. E essa é uma dica fundamental que eu deixei para os jovens advogados que estão perdidos, né? E agora estou sozinho, não tenho nenhum conhecido, não tenho, como a doutora Érica falou, não tenho nenhum padrinho, né? Não tenho ninguém da família que é advogado. O que eu faço? Network, parcerias. Você não precisa ser um advogado sozinho, ainda que você atue de forma autônoma. Você não precisa advogar só. Inclusive era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Quais são as dicas aí que vocês dão para esse início? O que tá dando certo? O que tá destravando? Né? Como é que tá vindo o cliente? O que vocês estão fazendo para ter essa aparição pública, né? Porque eu acho que o início, pelo menos para mim, foi o seguinte: foi mover minhas redes sociais do Thiago, que não era advogado, e que um Thiago que agora era advogado,
e que poderia, quem precisasse, poderia contar com ele, né? Então, o que vocês dão de dicas aí para essa galera jovem aí que estão iniciando também? Olha, eu fiz isso nas minhas redes sociais. Falei, vou começar a gravar vídeos. Porque hoje o marketing, né, o marketing digital é o que está funcionando e funciona. Então, eu falei assim, vou começar a gravar vídeo. Comecei a gravar vídeos da minha área de especialização, que é o direito do trabalho. E a partir daí, pessoas que já sabiam que eu era advogada, que já tinham passado na OAB, mas começaram a ter outra visão. Né? Realmente é advogada, realmente ela sabe do que ela está falando, realmente ela tem propriedade para, né? Realmente ela é uma advogada. Então, a partir daí desses vídeos começaram a vir perguntas, olha, eu tenho uma pergunta, uma dúvida trabalhista. Então, eu acho que, assim, para mim está funcionando, que é o marketing jurídico, né? O marketing digital está funcionando. E o network, eu acho o mais essencial é o network. Perfeito. E você, doutora Érica? Essa questão do marketing jurídico, né, é uma dica que eu acho extremamente importante, mas eu ainda não estou seguindo, né? Eu ainda tenho aquela vergonha, né, de me expor muito nas redes sociais, mas é algo que eu estou trabalhando, né? Assim, enquanto eu ainda não mudei meu perfil profissional, não fiz uma conta profissional, eu estou ali meio que nos bastidores, né? Questão de profissionalização, né? Ali captar mais clientes, e eu acho que assim que eu tiver mais assim, imersa mesmo, né, mais preparada, eu acho que eu vou seguir esse conselho, acho que vai ser essencial mesmo, é algo que eu tô postergando. Doutora Vanessa, como é que foi aí o início? Me conte um pouquinho aí desse pegar a carteira de advogada, se expor ao público, agora eu cheguei, agora eu sou advogada. Como é que foi? Isso é o primeiro cliente. Tem alguma curiosidade, assim, alguma coisa legal que você pode nos contar? Vamos lá. Eu também sou pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Iniciei minha carreira como trabalhista. Sou apaixonada pela área trabalhista, não tenho dúvidas disso. Hoje sou, como eu falava sempre, casada com trabalho, mas amante do criminal. Então, assim, a advocacia, a gente tem esse medo. Como eu vou atender meu primeiro cliente? Será que eu dou conta? Será que eu não dou conta? O que eu faço? Será que eu sou capaz? São duas questões. Ao longo da sua jornada, você vai aprendendo a lidar mais com isso. Você vai aprendendo a se sair. Nem sempre, uma dica muito valiosa que eu vou dar a vocês se um cliente te procura, tenha aquele primeiro contato, pergunte qual é o tema, qual é o assunto e marque para depois, para você fazer o atendimento, para você passar qualquer situação, passar qualquer valor. Isso é muito importante, porque você demonstra que você tem conhecimento, que você sabe do que você está falando, mas não necessariamente você tem que responder ali naquele momento. Isso te dá mais autoridade, isso possibilita que você feche um contrato com mais firmeza e mais clareza. Então, sempre vai ser difícil. Cada caso é um caso, né, doutor? Toda situação que a gente vê, ela sempre vai ser um desafio. Cada audiência pode passar os anos que forem. Cada audiência ela é única, ela é desafiadora e ela é diferente. Dá o frio na barriga em todos os atos, pode ter certeza. Tá? Então, assim, hoje eu atuo muito na área criminal, sou apaixonada pelo Tribunal do Júri e pense vocês que lá é muito mais difícil, porque você está lá pessoalmente falando tudo e falando para as pessoas que às vezes não são da área jurídica, porque os jurados nem sempre são da área jurídica, e você tem que tirar o júri de case, muitas das vezes, tá? Então, assim, não é fácil e nunca vai ser. Como dizem, desafiem, acreditem em si, corram atrás, busquem os seus sonhos, porque sempre será possível. Voltando à questão da parceria, às vezes você não sabe um tema, né, doutor? O doutor Tiago, ele é especialista na área empresarial, área trabalhista também. E aí, se eu não sei, mas o cliente me procura porque confia no meu trabalho, porque me conhece, e eu vou falar assim, doutor, faz esse processo comigo, deixa eu te apresentar como meu parceiro, como meu aliado ali, e você não perde a credibilidade e não perde o cliente, né, doutor? Não é assim que eu acho que funciona hoje em dia? Verdade. E, senhores ouvintes aí que estão nos acompanhando, não esquecem de nos seguir aí nas nossas redes sociais, tá?
é TV Brasil Web. Estamos aí na plataforma do YouTube, estamos na plataforma do Instagram, tá? Não deixe de nos seguir. Lá vai ter vários conteúdos. Hoje estamos aqui no encontro com as mulheres advogadas. Estamos com 3 advogadas aqui, tá? Doutora Vanessa Ramos, doutora Érica Rodrigues, doutora Adria Vitória. E estamos falando aí desse início da advocacia, né? E como estamos falando aí da mulher advogada, uma pergunta também que surge muito. E eu queria que cada uma respondesse assim do seu ponto de vista, tá? Como vocês se sentem assim, sendo mulher na advocacia, né? Porque vocês se sentem como uma figura frágil ou não? Ou eu acho que isso já foi passado, né? Porque lá no passado a mulher nem representava o tribunal do júri, né? Então, hoje vemos grandes advogadas aí, a doutora Vanessa Ramos é uma delas, sustentando aí o tribunal do júri com uma postura tão bela, tão firme. Então, gostaria de saber de cada uma de vocês como que é ser mulher advogada, né? Quando chega no cliente, ele se sente com medo, ele prefere um homem ou não, ainda existe isso, ou não. Então, gostaria de saber de cada um, assim, num ponto de vista pessoal. Tá? Então vamos começar com a doutora Vanessa Ramos aqui. Eu queria passar a bola para a doutora Érica, porque aí depois eu complemento essa questão da postura da mulher, até mesmo como dicas para vocês. Então, vocês já tiveram essa experiência? Vocês já sentiram algum preconceito, algo de diferenciação por gênero, por ser um gênero feminino? Vocês já sentiram isso de algum cliente, em algum órgão, na atuação já no âmbito da sua atuação como advogada? Olha, ainda assim, na prática, não. Algo assim, pessoal, né? Não senti. Só que, claro, que a gente sempre tem certas inseguranças. Eu me sinto, sim, empoderada, né, como mulher. Não me sinto insegura por ser mulher, pelo contrário. Eu acho que talvez nós temos uma sensibilidade com o cliente que talvez o advogado homem não tenha, né? Ainda mais na área que eu escolhi, eu acho que isso é essencial, essa atenção, né, com o cliente. Mas, assim, certas situações eu tenho um certo receio, assim. Mas não por ser mulher, né? Isoladamente por ser mulher, mas talvez por ser também jovem advogada, né? Então, são 2 pequenas inseguranças que nós temos. Então, por exemplo, se eu estou em uma audiência, né, com a parte contrária, em que o advogado é um homem mais velho, com anos de experiência, com certeza gera uma pequena intimidação, assim. Claro que a gente contorna a situação, tentando não transparecer, mas não posso negar que tem um pouquinho. E você, doutora Adria? Olha, eu vou concordar aqui com a doutora Érica. Eu também não tive ainda essa experiência, né, na prática de me sentir insegura por ser mulher, mas como mulher advogada, né, respondendo a pergunta do doutor Tiago Brito, eu não me sinto frágil. Na verdade, eu me sinto empoderada pela oportunidade de defender a justiça e a equidade todos os dias. Feito, doutora Adria. É isso mesmo, não podemos nos sentir frágeis, menosprezadas ou diferenciadas por sermos mulheres. Nós temos a maior das armas, nós temos o conhecimento. E independente, eu acho que é muito postural, doutor. Eu tenho muito isso, chegar em delegacias, chegar em tribunais e as pessoas te olham, os agentes, querendo ou não, te olham pelo lado. Temos ainda muito assédio contra as mulheres, temos muito desrespeito contra as mulheres, temos. Isso em qualquer área de atuação. Mas desde que você tenha a sua melhor arma, que não, tá longe de ser beleza, tá longe de ser qualquer outra coisa. A minha maior arma é o meu conhecimento. Isso ninguém vai te tirar. Então, tenha sempre isso, postura, tenha autoridade e